Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Plenamente. Essa é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O meu nome é Olicélia Poncioni, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre o tema depressão. O tema da nossa aula é depressão. Cuidar da mente também é trabalho. Vamos definir então o que é saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doenças ou de enfermidades. A depressão é uma doença da área do humor. Nosso humor desregula e com isso acarretam diversas doenças. Dentro do capítulo do transtorno do humor, quais doenças nós temos? O transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo recorrente ou refratário, o transtorno afetivo bipolar e a distimia, que é um transtorno depressivo persistente. Então, são vários os transtornos que nós temos dentro da área do humor. As doenças do humor, elas são doenças graves, elas são desencadeadas por uma desregulação de substâncias que nós temos no cérebro, de neurotransmissores cerebrais. Então, elas são doenças bioquímicas. Nós temos estruturas cerebrais que controlam o nosso humor. E nessas estruturas, quais são os neurotransmissores? Nós falamos aqui de serotonina, dopamina, noradrenalina, que são as monoaminas, são substâncias reguladoras do nosso humor. Quando há um prejuízo ou alguma alteração nesses neurotransmissores, nosso cérebro começa a adoecer e a gente começa a manifestar alguns sintomas que prejudicam diretamente a vida da pessoa, prejudica em todos os aspectos. Quando esse humor desregula, a gente pode ter prejuízos na área da cognição, na área de interação com pessoas, no sono. Então são diversos os sintomas que nós vamos estar falando aqui para que vocês entendam direitinho o que é um transtorno depressivo. Eu costumo comparar como diabetes, por exemplo. Quando a pessoa tem diabetes, ela tem uma doença química no pâncreas, né? O que é isso? Significa que o pâncreas dela não está produzindo mais uma insulina e a insulina não é suficiente para retirar a glicose do sangue. Então essa glicose circula e provoca doenças nas nossas células, nos nossos tecidos. No cérebro acontece a mesma coisa. É uma doença cerebral relacionada a substâncias bioquímicas de estruturas muito importantes para regular várias áreas da nossa vida. Falando agora em transtorno depressivo maior, que nós vamos definir, existem alguns sintomas que a gente pode estar falando que caracteriza esse transtorno. Entre eles, o mais comum é a tristeza. Então, o paciente fica triste, ele começa a perder a vontade de fazer coisas que ele fazia antes, ele vai ficando desanimado, falta de energia, falta de interesse. Aquilo que ele gostava de fazer antes, ele perde o prazer, não tem mais prazer em realizar tarefas, tipo, gostava de jogar futebol, agora ele não gosta mais. Existem alterações no sono, a pessoa dorme muito ou ela tem insônia. Muita gente dorme muito até como uma medida de fuga, então muitas pessoas não têm sono à noite e quando é durante o dia, fica tendo aqueles cochilos e muita sonolência, não quer sair da cama. De manhã, quando o dia vai amanhecendo, a pessoa acorda e começa a pensar, ficar naquela melancolia. Por que o dia amanheceu? Vou ter que começar a fazer tudo de novo e não tem energia nem vontade de sair da cama para realizar as suas atividades. A autoestima fica diminuída, sentimentos de inutilidade, a pessoa acha que ela não serve para mais nada, porque ela vai ficando em casa, ela vai perdendo a vontade, ela não tem interação com as pessoas, começa a diminuir essa relação com os amigos, com os familiares, não quer mais estar em festas com as pessoas, então começa a ter esse pessimismo, parece que tudo está ruim, nada vai dar certo na vida, começa a ter um desleixo com a própria aparência, a pessoa fica sem vontade de tomar banho, muitas vezes não lava o cabelo, não quer escovar o dente, fica em isolamento social, às vezes ela entra para o quarto e não quer mais sair daquele quarto, fica deitada no escuro. Esses são sinais muito comuns de pessoas que estão apresentando um transtorno depressivo. Outro fator que altera bastante é a libido, diminui a vontade de ter relação sexual, de estar com o parceiro.
pensamentos negativos começam a vir, então começam a ter aqueles pensamentos intrusivos e a pessoa parece que não vai ter saída mais. Então, qual é o próximo passo? Pensamento de morte, pensamento de suicídio. Então, é muito comum o paciente pensar em suicídio num transtorno depressivo, porque esses sintomas vão agravando de tamanha forma que ele não vê mais saída. Existem vários tipos de depressão. Ela pode ser de uma forma leve, quando ela está se iniciando, moderada ou grave. E ela pode vir ou não acompanhada de sintomas psicóticos, né? Mas quando que a gente diz que uma pessoa tem depressão? Quando esses sintomas aparecem? Não. Existem critérios diagnósticos que nos determinam que, para dar esse diagnóstico de transtorno depressivo, esses sintomas têm que ocorrer pelo menos por 2 semanas consecutivas, as últimas 2 semanas, e tem que apresentar perda da vontade, do prazer e interesse e ou diminuição do humor, rebaixamento do humor e tristeza, associado a mais 4 outros fatores que a gente tem desses que nós citamos anteriormente. Então não basta a pessoa ter tristeza, nós precisamos diagnosticar corretamente, de acordo com critérios que a literatura mundial utiliza. Então, esses critérios foram esses que eu falei para vocês e precisa ter um tempo determinado aí em que a pessoa está passando por estes sintomas. Tristeza e depressão é a mesma coisa? Não, vamos diferenciar aqui. A tristeza ela é um dos sintomas da depressão, mas não é a mesma coisa. O fato de uma pessoa estar triste não significa que ela está depressiva. Eu posso estar triste por N motivos, às vezes pela morte de um cachorrinho, ou até ou pela morte de uma pessoa, tá em luto, ou eu posso estar triste ali com o meu trabalho, não estou satisfeita, então quando eu tenho que ir trabalhar, eu fico triste no local de trabalho. Então a gente costuma dizer que a tristeza ela pode gerar transformação. Se eu estou triste com o meu trabalho, então eu vou em busca de algo melhor. Ela pode me ajudar a transformar alguma coisa para melhor na minha vida. Agora, a depressão não. A depressão paralisa. A depressão é uma doença que ela aprisiona a pessoa dentro do próprio corpo. Não é porque a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, não é porque ela é frescura ou falta de Deus, ou porque ela deveria reagir, ela deveria sair do lugar. Na verdade, ela não consegue. Então, quando a depressão aprisiona a pessoa dentro do próprio corpo, eu costumo comparar com um paralítico, né, com a pessoa na cadeira de roda, um cadeirante. Quando a gente vê uma pessoa na cadeira de roda, a gente não chega lá e fala para ele, levanta que você consegue, vamos, levanta, anda. Ele não consegue, ele não está na cadeira de rodas porque ele quer, ele está na cadeira de rodas porque ele não consegue andar. E na depressão é a mesma coisa, a pessoa fica aprisionada dentro do próprio corpo, não é porque ela quer. Então não adianta a gente vir com cobranças dizendo para ela que ela consegue, para ela reagir, para ela orar mais, para buscar Deus, para ir atrás de alguma atividade. Chega até a ser covardia a gente pedir para uma pessoa com depressão grave fazer uma atividade física, por exemplo, né? A pessoa não consegue, ela não consegue sair do lugar onde ela está. A dor é tamanha dentro do peito que ela não consegue. Então, depressão não é frescura e não é falta do que fazer. É uma doença que aprisiona a pessoa. Vamos falar um pouquinho da depressão refratária e recorrente. Quando é que nós falamos que uma pessoa tem uma depressão refratária? O diagnóstico que nós temos é de que quando a pessoa já tomou 2 classes terapêuticas de medicamentos diferentes, por tempo adequado, por dose adequada, por um período adequado e ela não apresentou melhora. Então, como é que a gente trata uma depressão? O paciente chega, a gente inicia com um medicamento, a gente vai fazendo ajuste de doses e a gente acrescenta, associa e à medida em que o paciente volta, nós vamos fazendo essas modificações no tratamento. Não apresentou melhora com uma classe, por exemplo, de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, a gente muda de classe terapêutica, vai para um outro mecanismo de ação. Usa em tempo adequado. O paciente não melhorou, a gente pode usar um potencializador, um medicamento que vai ajudar aquele antidepressivo a fazer um efeito maior. Caso o paciente não melhore, aí sim nós estamos falando de uma depressão refratária a tratamento,
mas é tratamento medicamentoso. Nós temos outras formas de tratar esse transtorno depressivo refratário. Pode ser com infusão de medicamento endovenoso, com eletroconvulsoterapia, que a gente chama de psiquiatria intervencionista. Então, se você tem uma depressão refratária, se você já passou por essa forma de tratamento, já vem tratando há algum tempo e não apresentou melhora, não significa que não tem tratamento. E a depressão recorrente? O que é uma depressão recorrente? É quando ela melhora, apresenta períodos de melhora e depois ela volta novamente. A pessoa toma o medicamento, às vezes não toma adequadamente, e quando ele volta, para de tomar o remédio, daí a pouco voltam os sintomas. A pessoa acha que ela tem uma depressão crônica. Não, ela não tem uma depressão crônica. Ela simplesmente não fez o tratamento de maneira adequada, ou às vezes até em subdose de remédio. Então a depressão, ela tem um tempo ideal de tratamento que a gente precisa respeitar. Existe um período para os medicamentos iniciarem os efeitos, em torno de 3 a 12 semanas, e depois, com o ajuste de dose, o paciente entra em remissão total dos sintomas. Então, depois de mais ou menos uns 3 meses ali, ele apresenta uma melhora total, ele volta à vida normal. E aí é nesse momento que as pessoas acham que já melhoraram e param de tomar o remédio. Quando elas param, daí a pouco tempo, os sintomas voltam e ela começa a apresentar novamente esses sintomas. Então ela acaba achando que ela ficou dependente do medicamento, que ela não vai mais conseguir viver sem aquele medicamento. Mas não ficou dependente. É porque ela não fez o tratamento de uma forma adequada, na dose adequada, pelo tempo preconizado para cada medicamento, para cada tratamento, ou até em associação com outras formas não medicamentosas, como a psicoterapia, por exemplo. É muito importante a gente associar a psicoterapia no tratamento, porque a depressão está relacionada a fatores também, a traumas, a coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa história. Então, a psicoterapia, ela ajuda muito a melhorar e a reprogramar, a conversar, entender melhor esses sintomas, de onde eles vêm e saber como lidar com cada trauma que a gente vivenciou. Agora, já existe o transtorno depressivo crônico, que a gente chama de distimia ou transtorno depressivo persistente. Esse sim é crônico, né? Como que ele funciona? É aquela pessoa que a vida toda ela foi mal-humorada, triste, pessimista, ela não vê nada de positivo na vida, mas é uma característica dela que tem pelo menos 2 anos que ela está com esses sintomas. Então ela está ali, humor deprimido, com tristeza, com apatia, com irritabilidade, isolamento social. Esses sintomas têm que aparecer durante todos os dias da vida da pessoa, ao longo desses 2 anos, tem que aparecer todos os dias e em grande parte do dia. Então, para a gente dizer que o paciente é um depressivo crônico, nós precisamos de 2 anos de sintomas, né? Ininterruptos, então tem que vir todos os dias, a pessoa tá ali naquela melancolia, aquela tristeza, não consegue sair disso, fadiga, tem que estar associada a algumas alterações a mais, além desse humor deprimido, como alterações de sono, de apetite, energia baixa, fadiga crônica, aquele cansaço, aquele mal-estar, aquela falta de vontade, alterações de cognição, que envolve alteração de memória, raciocínio e de tomada de decisão. Então a pessoa não consegue prestar atenção, ela não consegue memorizar, dificuldade de concentração. Então com isso ela não vai conseguir memorizar. Quando ela precisa tomar uma decisão, ela não consegue trazer da memória essas mensagens, essas coisas que ela gravou e que precisa naquele momento. Então essas alterações de cognição também ocorrem no transtorno depressivo. Sentimentos de desesperança, é como se a pessoa não fosse realmente melhorar. A autoestima baixa. Então lembre-se que uma depressão crônica, ela tem que durar 2 anos, com sintomas todos os dias, em grande parte do dia da vida da pessoa, com esse rebaixamento de humor associado a outros sintomas que são esses que eu acabei de citar para vocês. Lembrando que em crianças e adolescentes, esse diagnóstico de depressão crônica, ele pode ocorrer mais por irritabilidade. Às vezes essa alteração de humor que aparece na criança é aquela criança irritada, aquela criança que não aceita muitos comandos e o tempo para a criança é menor, é 1 ano. Então uma criança com alteração de humor, com irritabilidade,
por um período aí de aproximadamente 1 ano, a gente pode também pensar num transtorno depressivo. Por isso que é importante levar para um profissional capacitado para que ele consiga fazer essas diferenciações entre todos esses tipos de transtorno depressivo. Cada um deles tem uma forma diferente de tratar. Essas depressões recorrentes que nós falamos anteriormente, tem medicamento também. Então, existem remédios também que tratam essa forma de depressão mais grave. Ela também pode apresentar com sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? São as alucinações e delírios. Então, às vezes a pessoa está num quadro de uma depressão tão grave, ela está num quarto, ela está acamada, ela começa a ouvir voz. Então, com aqueles pensamentos negativos que vêm, ela ouve vozes que vão estar dizendo para ela se matar, são vozes depreciativas que vão falar mal dela, a voz fala mal dela, que ela é ruim, que ela é uma pessoa negativa, que ela não consegue, acaba mandando ela se suicidar e muitas dessas pessoas suicidam obedecendo esses comandos de vozes. Elas podem ter delírios, achar que tem pessoas, ver pessoas no quarto, pessoas que não estão presentes, então a mente acaba criando o que a gente chama de sintomas psicóticos, o que é uma forma bem mais grave do transtorno depressivo. E a gente precisa entrar com o medicamento adequado para tratar esses sintomas, que são os antipsicóticos, né? Vamos falar um pouquinho sobre depressão e suicídio. O que a depressão tem a ver com suicídio? Muito, né? A gente sabe que 70% dos suicídios que acontecem estão relacionados ao transtorno depressivo. Os outros 30% fica por conta de transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, abuso de substâncias, de drogas, de álcool, e a depressão é a grande fatia que determina esse comportamento suicida. Por isso que é muito importante quando o paciente está com depressão, em isolamento, ele já começa com algumas falas de que não aguenta mais, que a dor está muito grande, que ele não quer mais, consegue viver, que ele é um peso para a família. Então é muito importante olhar para essa pessoa com um pouco mais de carinho e cuidado, porque ela pode estar pensando em suicídio. E você pode perguntar para ela, você está pensando em tirar sua própria vida? Tem solução, vamos ali que eu vou te ajudar. E você pode estar oferecendo essa ajuda para essa pessoa. Falando em suicídio também, a Organização Mundial de Saúde nos apresenta dados de 2016, não são recentes, nós não temos dados recentes, que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. E no Brasil, a cada 45 minutos. Isso é um número muito grande de pessoas suicidando. E a gente sabe que 9 em cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Então essas pessoas, elas estão doentes, elas estão com depressão. Se elas fossem tratadas, talvez elas não morressem, né? Os dados estatísticos estão aí para nos mostrar que cada 10 pessoas que morrem, 9 poderiam ter sido evitadas. Elas buscam ajuda. O problema é que a sociedade, a família, às vezes a classe médica, o pessoal da saúde, ainda não está treinado e não ouviu muito bem como lidar com isso, mas eles buscam ajuda. E, relembrando, 70% dos suicídios são em função de transtorno depressivo grave. A pessoa caminha para a morte, ela não consegue mais lidar com esses sintomas dolorosos. Então a gente viu que a depressão ela é um humor mais rebaixado na maior parte do tempo. E toda vez que a gente vê um paciente, atende no consultório um paciente com transtorno depressivo, o psiquiatra tem que pensar, é um transtorno afetivo unipolar ou bipolar? Então a gente precisa investigar o outro lado, o aumento de energia. E agora nós vamos falar rapidamente sobre o transtorno afetivo bipolar, porque nós vamos ter uma aula específica sobre esse transtorno. Mas o que é um bipolar? É quando o humor dele oscila entre períodos de depressão e períodos de euforia, de alegria, de aumento de energia, de privação do sono. E ele alterna novamente por um período onde ele fica bem, que se chama eutimia, aí ele pode cair novamente por um período de depressão na vida dele e, consequentemente, logo em seguida ele já aumenta essa energia dele sem ter feito nenhum tipo de tratamento. E pode entrar num quadro que a gente chama de mania. O que é mania? Mania é um quadro psicótico, onde ele perde o juízo crítico da realidade, aumenta a energia em grande quantidade, passa muitas noites sem dormir e começa a ter grandes delírios, delírios de grandeza, de que ele é Deus, ele mexe com, ele tá na NASA, tem chip, tem alguém filmando, vigiando, ele consegue N coisas
consegue voar, por exemplo, né? Então ele tem esses delírios que coloca ele muito acima da realidade. Então esse é o transtorno afetivo bipolar, que muitas vezes a gente vai tratando um paciente com transtorno depressivo e lá na frente, na vida dele, às vezes até o próprio medicamento, o antidepressivo, ele pode fazer isso que a gente chama de virada maníaca. O que que é? Às vezes a pessoa começa a tomar um medicamento, a gente diz para ele, olha, seu remédio vai levar 2, 3, até 12 semanas para fazer efeito, então você não vai melhorar rápido. Mas se ele toma um antidepressivo e logo na outra semana ele já está bem melhor, ele já está com muita energia, é o melhor remédio que o médico passou, aquele médico é o melhor médico que ele já encontrou, então a gente já pode parar esse medicamento, porque isso aí é um sinal de que o paciente apresenta o transtorno afetivo bipolar. Então ele não é só um paciente depressivo. E atualmente a gente tem classificações também dentro desses transtornos de humor do transtorno misto, onde o paciente é depressivo e às vezes ele tem um pouquinho mais de aumento de energia, mas ele não chega a apresentar essa diferença de fases de euforia e depressão. Então as classificações são muitas, né? Dentro dos transtornos de humor, nós podemos falar ainda em outros transtornos do humor, como o transtorno disfórico pré-menstrual, ele também está dentro do transtorno do humor, que é a TPM em estado grave, onde a irritabilidade é extrema, na segunda fase do ciclo, a mulher com relação à progesterona, o aumento da progesterona, ela começa a apresentar grandes alterações de humor. Então ela fica mais irritada, mais nervosa, mais agressiva. E o transtorno disfórico pré-menstrual, a mulher pode chegar até a uma agressividade extrema e cometer homicídio, enfim, são coisas muito graves que podem acontecer nesse transtorno. Se a mulher apresenta essas alterações muito grandes, essas oscilações muito grandes no humor em decorrência dessas mudanças de hormônio, é preciso procurar um tratamento para evitar que aconteça algo mais grave. Outra depressão que a gente pode estar falando aqui é no período periparto, né? Então, quando a mulher está grávida, as alterações de hormônios são tão grandes ali naquele momento, a mudança de vida é muito grande, às vezes no trabalho, a sobrecarga, a mudança no corpo, e com essa alteração hormonal que ocorre, com esse aumento de progesterona, ela pode caminhar para alguns sintomas negativos. E quando ela tem depressão durante a gravidez, que não é tratada, ela caminha também para uma depressão pós-parto, porque quando o bebê nasce, há uma mudança muito grande na vida da mulher. E ali há uma descarga de hormônios muito grande e de dopamina que pode levá-la a ter sintomas psicóticos, ou seja, quadros delirantes, alucinações, ela pode ouvir vozes, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar muito depressiva, muito chorosa, a própria privação de sono, alteração de sono ali quando o bebê chega, e isso aí, nesse estado mais grave dessa depressão puerperal ou depressão pós-parto, ela pode até cometer um infanticídio, né? E isso aí ocorre, algumas mulheres até de matar o bebê. Então, pode chegar a ser um transtorno grave. Isso nós só estamos dando uma passada nos temas de depressão para que vocês saibam que há diferença em cada um deles e diferentes formas de se tratar. Outra forma de apresentar esses transtornos de humor que também cursam com depressão é quando a pessoa faz uso de substâncias químicas, álcool e outras drogas. E nós não podemos deixar de falar também nos sintomas de depressão relacionados a doenças orgânicas. Por exemplo, a tireoide. Quando o paciente tem alterações na tireoide, que ele tem um hipotireoidismo, o hipotireoidismo cursa com diminuição do humor e com sintomas de transtorno depressivo. Muitas vezes o paciente está ali tratando da depressão, ele não melhora, vem esse quadro arrastado e a gente vai fazer os exames, a gente verifica que ele tem uma alteração de hormônios da tireoide ou outras alterações hormonais também que fazem rebaixar esses sintomas no humor da pessoa. Então, tumores cerebrais, traumatismos crânioencefálicos, então existem algumas causas orgânicas que a gente precisa também afastar. Por isso que é muito importante quando você procurar ajuda médica, um psiquiatra, que ele faça os seus exames de sangue, que veja toda essa parte hormonal,
parte de eletrólitos, que peça uma tomografia de crânio para afastar causas, enfim, é necessário fazer essa investigação de causas orgânicas para que a gente não fique ali tratando e a pessoa acaba não melhorando e ela tem um outro fator desencadeante daqueles sintomas depressivos, né? Então, com o hipotireoidismo é muito importante a gente tratar a doença da tireoide, o hipotireoidismo, para poder melhorar do transtorno depressivo, senão não vai ter melhora. O que eu vou fazer se eu descobrir que uma pessoa do meu lado ou eu mesma estou apresentando esses sintomas? Como que eu vou agir? Se você percebe que aquele seu colega, ele começou a ter alterações de comportamento, ele não quer mais fazer as atividades que vocês faziam, às vezes vocês se encontravam no final de semana, saía para um happy hour, então você começa a ver mudanças no humor e no comportamento dessa pessoa que convive com você no local de trabalho. É muito importante você se aproximar dessa pessoa, não fazer nenhum tipo de julgamento, fazer um acolhimento, conversar com ela abertamente, perguntar o que está acontecendo, se ela precisa de ajuda, tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai falar, não fazer cobranças, não usar esses jargões, olha, você vai ter que fazer mais oração, você consegue sim, você é forte, você tem tudo. Então isso aí só piora o quadro daquela pessoa que está apresentando um transtorno depressivo. Mas é muito importante você perguntar e ouvir com atenção mesmo. Então, quando você for abordar esse amigo seu, ou esse parente, ou essa pessoa que você acha que está apresentando esse transtorno, você pergunta, mas você para ouvir, você dê atenção. Tenha empatia com essa pessoa. Isso é o mais importante. Abraça. Às vezes um abraço resolve muito. Muitas vezes essa pessoa precisava só conversar com alguém, desabafar, e ela já vai sentir um alívio quando você a procura. Mas se você perceber que ela está num estágio mais avançado e mais grave desse problema depressivo, que ela está apresentando pensamentos negativos, pensamentos de morte, ou que realmente esses sintomas estão atrapalhando a vida da pessoa, oferece ajuda, fala para ela que você pode ir com ela até um psicólogo, que você pode levá-la para um psiquiatra, que você pode levá-la até um médico e pergunta o que ela quer, de que forma ela quer que você ajude, mas sempre ofereça ajuda para essa pessoa sem julgamento, né? E você, se você está apresentando esses sintomas, é muito importante você conversar com as pessoas. Ficar calado não vai resolver o problema. Então procure um amigo, uma pessoa da sua confiança e diga para ele o que você está sentindo. Busque ajuda profissional, vá até um psicólogo, vá até um posto de saúde, um serviço de saúde, até no seu trabalho mesmo, às vezes tem um serviço médico, vai lá e conversa com o médico, ou seu médico de confiança, seu ginecologista, enfim, procure alguém para você conversar. E busque ajuda e tratamento medicamentoso. Sem essa ideia de que o remédio do psiquiatra é remédio para louco. Não, a gente precisa tratar esses transtornos com medicamentos. A partir do momento em que a gente viu que a depressão ela é uma alteração bioquímica cerebral, nós temos que usar medicamentos que atuam corrigindo essas deficiências, essas alterações que a gente tem no cérebro para melhorar esses sintomas. E de que forma é esse tratamento? Então nós temos o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. O que é o não medicamentoso? É uma psicoterapia. Então a literatura médica fala que o transtorno depressivo ele tem que ser tratado com psicoterapia e com medicamentos. A psicoterapia, ela existe várias abordagens, porque a gente vê no consultório, muitas vezes o paciente dizendo, eu não gosto de terapia, eu já fui, não deu certo, eu fui uma vez. Eu costumo dizer o seguinte, a terapia, ela é algo que você tem que ter empatia, você tem que sentir, você tem que ter uma química com o profissional que está te atendendo. E, além do mais, você tem que se identificar também com a técnica. Então, por isso que talvez ela seja tão difícil, porque a gente vai falar de coisas muito íntimas da gente para uma pessoa que você não conhece. Então, é preciso que haja essa troca, essa confiança naquela pessoa, que você tenha tido uma ligação com aquela pessoa, uma ligação química, uma empatia, algo que te ligue, que te conecte, que você consiga se abrir com essa pessoa. Outra coisa importante de você buscar é um hobby. Então saia da sua rotina de trabalho.
Busque coisas para fazer, arte-terapia, por exemplo, pintura, se você gosta. Mais uma vez a gente fala caminhada, passear ao ar livre, ter um animal de estimação, sair caminhando com o seu animal de estimação. Atividade física na medida em que você melhorar desses sintomas que você está paralisado, então busque fazer uma atividade física, comece aos poucos à medida em que você conseguir fazer. Não precisa sair fazendo tudo e nem no primeiro dia de tratamento. Espera você ter melhora, melhorar aquela energia, melhorar um pouco o seu ânimo e vai ter um momento que você vai ter vontade de sair e fazer uma atividade. Nesse momento você busca, faz aquilo que você consegue. Não força para que isso não seja um sacrifício e algo muito pesado para você. Outro fator importante para a gente falar é a alimentação. Nós sabemos que a depressão ela é uma doença inflamatória. A gente tem estudos mostrando que a doença é causada por inflamações no cérebro. E existem alimentos que são pró-inflamatórios, esses alimentos muito processados, muito açúcares. Então, o que eu busco para comer? Comida natural, comida de verdade, evita fast food, evita pular alimentação. Se você puder, busque uma nutricionista para que ela te ajude a identificar quais são os alimentos também que podem estar ali prejudicando a melhora da sua saúde mental e que estão talvez piorando a sua inflamação, piorando essa parte intestinal, piorando a produção de serotonina, porque na verdade quem produz grande parte da nossa serotonina é o nosso intestino e a gente precisa ter substâncias para que ele produza. Por exemplo, ácido fólico. O ácido fólico ele entra na composição da serotonina na forma de metilfolato, que é um substrato que vai junto com a vitamina B12, entra na circulação e vai produzindo a serotonina. O ácido fólico, normalmente, ele é um componente que está presente na nossa alimentação, mas existe uma enzima que chama metilfolato redutase, que se a gente tiver alteração nesse MTHFR, não adianta eu me alimentar bem e comer bastante coisa verde que tem ácido fólico ou tomar o ácido fólico, porque se o meu fígado não apresenta essa enzima, então eu não consigo fazer essa conversão e aproveitar aquele alimento que eu estou ingerindo. Por isso, na nossa consulta psiquiátrica, é sempre importante a gente pedir a dosagem do MTHFR, que é uma enzima muito importante na produção da serotonina e entra dentro desse fator alimentação também. Outra coisa importante para a gente estar falando aqui, estar corrigindo, é o sono. Então, quando o paciente está depressivo, ele tem alterações nesse comportamento do sono. Quais são essas alterações? Normalmente o paciente ansioso ele tem dificuldade de iniciar o sono. O paciente depressivo ele tem uma insônia mais de madrugada. Às vezes ele até começa o sono, mas ele acorda de madrugada e não dorme mais. Então vira um peso, uma melancolia. E existem atividades que a gente chama de higiene do sono, que é uma reprogramação para que o cérebro descanse e desligue, desconecte para que você possa entrar numa fase de sono, para que a melatonina, que é a substância responsável pelo nosso sono, ela entra em ação. Uma coisa muito importante é dizer que telas de computador, luz branca, elas têm uma onda de luz azul que inibe a produção de melatonina no fundo da nossa retina, do nosso olho. Então, por isso que os celulares hoje, eles têm uma proteção de tela de luz branca e é por isso que a gente orienta que deve-se evitar essa luz em casa ou no final do dia, evitar reuniões estressantes, evitar alimentos que sejam estimulantes no final do dia, evitar bebidas alcoólicas, começar a fazer uma programação para que você chegue em casa e o seu corpo entenda que você está indo para o descanso e que mais tarde você vai dormir. A melatonina ela começa a ser liberada no nosso organismo por volta das 16 horas. Então, aquelas reuniões muito cansativas, aquele estresse, procure evitar. Marca mais no início da manhã, porque no final da tarde, se você praticar atividade física que você libera muita adrenalina ou praticar alguma atividade que seja estressante, você pode alterar a sua qualidade de sono. Lembrando então que o que a gente não pode fazer? Se você apresentou esses sintomas, você não pode fazer a automedicação. Não é porque o seu amigo está tomando um remédio, que aquele remédio dele que sobrou serve para você. Cada tipo de transtorno depressivo necessita de um tratamento adequado e cada pessoa precisa também ter o seu remédio certo. Precisamos fazer exames para saber qual é o seu medicamento. Então, não faça automedicação, não interrompa seu tratamento. Se você está fazendo o tratamento, tomando o remédio,
Lembra que a gente disse que o tratamento ele tem um tempo. Então, qual é o tempo desse tratamento? A primeira fase do tratamento a gente chama de fase inicial. Ela dura em torno de 3 a 12 semanas. É o período em que a gente inicia um tratamento e a gente faz o ajuste de dose dos remédios até que ele chegue na dose terapêutica, porque a gente nunca começa a passar um remédio na dose em que você vai utilizá-lo, por conta dos efeitos colaterais. Não são toleráveis, muitas vezes, esses efeitos colaterais e você acaba desistindo do tratamento. Então, esses 3 primeiros meses é para ajustar a dose. Quando faz 3 meses que você está tratando, normalmente a gente tem uma remissão total dos sintomas, ou seja, você volta àquela linha de normalidade que você estava antes de apresentar a depressão. Quando você está nessa fase, é necessário mais 4 a 9 meses para evitar recaídas. A gente chama de fase de continuação. Então você teve ali 3 meses, que são 12 semanas, vamos contar mais 4 a 9 meses, mais 9 meses, 1 ano. Inteirou um ano, o seu tratamento não terminou, porque a gente entra numa fase de manutenção, onde nós vamos evitar essa recorrência do transtorno depressivo. E essa fase de manutenção, que evita essa recorrência, ela tem uma duração de 1 ano ou mais. Então é muito importante você entender que o seu tratamento de transtorno depressivo ele vai durar no mínimo 2 anos. Isso com o acompanhamento direto com o psiquiatra, com os ajustes de dose e com a retirada progressiva dos medicamentos. Então você precisa esperar ter alta do seu tratamento. O que eu não posso fazer? Então, na depressão, não faça de conta que você não está ouvindo aquele que está falando do seu lado. Não fique calado, procure ajuda, não faça de conta que você não está vendo que a situação está acontecendo, porque isso só vai agravar cada vez mais o seu sintoma. Muito obrigada por você ter chegado até aqui, eu espero poder ter te ajudado de alguma forma com essa aula. E se você notou algum desses sintomas ou se você conhece alguém que tenha, que esteja do seu lado, busque ajuda e não pare o tratamento por conta própria. Nos siga nas redes sociais, @plenamentemt. E até a próxima aula.